Bom dia, gente. Ontem a gente falava de informação. Informação é uma forma de poder. A informação, ela é colocada na população, difundida no meio da população, e a informação molda a população. Essa informação, se correta, reta e verdadeira, faz com que o povo saiba como agir corretamente, saiba como entender corretamente e o povo saiba discernir corretamente. Mas o monopólio da informação, as pessoas sabem quem tem um poder. Então, o monopólio da informação ele é utilizado a favor de algumas coisas. Então, os maus informadores, os informadores de pouca qualidade, os pouco morais, os aéticos, os amorais, imorais, esses informadores que passam informação errada ou passam informação truncada para manipular a opinião a partir de alguma coisa que não faz parte do contexto, ela foi pinçada de algum lugar e não faz parte do contexto, essa informação faz um mal para o povo. O povo, depois de ouvir muitas vezes, repetidamente, essas mentiras, de repente, se elas chegam a agradar o seu ouvido, ou ele está triste por alguma coisa e aquilo lá veio de encontro à tristeza dele e ele tem como canalizar a raiva que ele teria com essas informações, esse povo passa a se engajar numa mentira. Quando o povo passa a se engajar numa mentira, o engajamento se torna irracional. Como irracional? É simples. É como o gado. Você coloca um líder, ele sai correndo e todo mundo sai correndo atrás. Eles nem sabem por que estão correndo e nem sabem para onde estão correndo. Só estão correndo. Eles pertencem a um grupo, então eles querem permanecer correndo naquele grupo. Então a má informação, ao invés de fazer com que as pessoas andem no caminho certo, andem no objetivo correto, simplesmente faz com que as pessoas corram para um objetivo que é de uma pessoa ou de um grupo, e não importa depois que foi plantada a coisa na cabeça das pessoas, que elas se identificaram com aquilo, aí não importa se é certo, se é errado. As pessoas simplesmente, irracionalmente fazem. Então, muita coisa desse tipo tem acontecido na obra de Deus. As religiões se apropriaram das coisas de Deus. A primeira coisa que as religiões fizeram e passaram uma informação foi de que elas são a religião certa. Então, católicos, evangélicos, as mais diversas bandeiras para cá, para lá, para lá, para cá, elas, cada uma delas dá uma interpretação diferente para a mesma Bíblia e utilizam essa interpretação naquele interesse que lhe é maior e se aproveitam. Uma pessoa vai na igreja católica e briga com o padre. Aí ele não quer ir para uma igreja evangélica, mas aí aparece um radical daqueles, sei lá o que, que fala, que pendura, que usa santo, que usa todas essas coisas, e fala mal de onde ele estava, aí ele muda para aquele lugar e ele leva raiva, e aí ele é influenciado, e aí ele naquele caminho ali também, ele já começa no caminho do erro, porque ele foi lá não pelo amor, ele foi pela raiva, pelo ódio. Então a informação
mal trabalhada, faz essas coisas. Né? Você veja, a informação, por exemplo, do dízimo e das ofertas. Né? O dízimo surgiu por quê? O dízimo surgiu porque a tribo de Arão não teve direito a terras. A tribo de Arão, ela moraria entre as outras 11 tribos e teria o trabalho de ministrar, de ajudar as pessoas a ficarem conscientes da vontade de Deus, conscientes da palavra de Deus. Então, como eles não tinham direito à terra, eles deveriam atender essas pessoas com necessidades espirituais. Eles não podiam trabalhar porque tinham que atender. Então, dessa forma, o que Deus estabelece? Estabelece que se leve um dízimo para esse povo que não tem direito a nada, porque senão eles não podem comer, entendeu? Então, o que acontece? Esse dízimo foi para isso, foi para que essa tribo de Arão pudesse subsistir falando das coisas de Deus, transmitindo ensinamentos de Deus, sem passar necessidade. Essa é a ideia primordial da coisa. A ideia é simplesmente que esse pessoal fosse sustentado. Mais para frente, a turma se apropria do Malaquias 10:10, né, que só usa esse Malaquias ali para trazer os dízimos para a igreja. Mas ninguém vê o antes e o depois. O contexto daquilo tudo é que Deus está insatisfeito com o uso do dízimo. Nas palavras do profeta Malaquias, demonstra que Deus não está satisfeito como está sendo usado o dízimo e como as pessoas estão sendo exploradas pelas ministrantes da palavra de Deus. Então, essas pessoas estavam desviando dinheiro, enriquecendo, tendo propriedades, coisa que a tribo de Arão não tinha. E Deus estava vendo aquilo e Deus estava insatisfeito. Então, o dízimo, quando foi instituído, é para subsistência, não é para enriquecer, não é para transformar num nababo, não é para comprar avião, comprar mansão nos Estados Unidos, como a gente vê aqui. Então, a gente vê essas coisas com muita tristeza. Outro aspecto, Jesus Cristo, ele tinha seus discípulos e eles andavam pregando a palavra e ensinando. Certo é que Judas era o dono da bolsa, então havia quem fizesse ofertas para eles. Havia quem fizesse. Mas as ofertas não eram tão substanciais, porque em uma passagem da Bíblia, os discípulos chegam no milharal com fome e eles invadem o milharal para comer. Sinal de que eles não tinham dinheiro. Então, Jesus Cristo, com essa passagem, demonstra que são ofertas para subsistência e não são ofertas exploratórias. Né? Tem também aquela passagem da viúva, que ela dá tudo que ela tem. Mas Jesus chama a atenção, ela deu tudo que ela tem. Mas Jesus não falou assim, vocês têm que dar tudo que vocês têm, ou um exagero do que vocês têm. Vocês têm que se sacrificar, vocês têm que passar fome para fazer oferta na igreja. Jesus não disse isso. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia que vocês têm que passar fome ou necessidade para dar alguma coisa à igreja. Né? O dízimo ficou no Velho Testamento. As ofertas, Jesus chama a atenção para ofertas e não dízimos, as ofertas ficaram no Novo Testamento. Então, os nossos ministros da igreja gostam de falar que nós vivemos no tempo da graça, mas na hora de cobrar o dinheiro de vocês, eles gostam de voltar para o Velho Testamento como uma forma de exigência. Né?
Isso não é correto. Isso é manipulação. Vocês estão sendo manipulados. Vocês estão sendo manipulados em interesses. De forma, vocês precisam prestar muita atenção. Não se compra salvação. Salvação não se compra. Deus não colocou lá que a salvação se compra. Jesus Cristo disse, Ele é a verdade, o caminho, Ele é tudo. É por Ele que se vai a Deus. Jesus Cristo falou, quando o rico foi lá com muito dinheiro, o que eu posso fazer para a salvação? Jesus podia ter dito, dava para ele, falar assim, me dá todo o seu dinheiro que eu garanto a sua salvação. Não, Jesus Cristo não disse isso. Você quer a salvação? Então, vamos fazer assim, você dá tudo para os pobres e vem comigo. Me segue. O rico não quis. Lógico. Quem quer abrir mão do conforto, do luxo? Então, Jesus Cristo simplesmente não precisava. Ele mesmo demonstrou, ele não precisa de dinheiro. Porque ele podia ter falado para o rico, me dá todo o seu dinheiro e você está salvo. Mas ele não faz isso. Ele manda distribuir o dinheiro. De forma que, hoje em dia, as coisas nas igrejas, né, que já são religiões, já são seitas da obra de Deus, porque cada uma acha que ela está certa, e cada uma tem a sua opinião sobre algumas coisas, e cada uma acha que está mais certa, cada uma acha que está mais perto de Deus, cada uma acha isso, cada uma acha aquilo, mas na verdade elas são unânimes numa coisa. Todas elas querem te convencer que quanto mais você paga, mais perto você está de Deus. Mas não é verdade não, viu? Deus não liga para esse dinheiro, porque esse dinheiro era para quê? Ou é para quê? É para manter a igreja limpa, para manter os banheiros limpos, para ter água, para ter luz, para ter segurança para o irmão ir na igreja, para ela não cair na cabeça do irmão. É para isso que foi esse dinheiro. Agora eu pergunto, cadê a transparência dessas igrejas? Onde estão as contas dessas igrejas? Né? No tempo de Arão, eles não recebiam dinheiro. Os dízimos normalmente eram dados em alimentos, era do que a terra produzia. Agora os irmãos querem dinheiro. Se você falar em dar alguma coisa que a terra produz, os irmãos vão ficar bravos com você. Apesar que a gente tem notícias. Aí passou outro dia aí, não sei se é verdade, mas eu estou dizendo, passou aí, que um pastor, o irmão não deu uns 10% na igreja naquele mês, o pastor foi na casa dele, ele pegou os 10%, que ele precisava comer, pegou os 10% da igreja e comprou comida para a casa dele. O pastor foi lá e recolheu a comida da casa dele. Ora, isso aí é uma coisa que não pode acontecer. Deus não falou para você que você tem que dar os 10% e passar fome. Deus não falou que você tem que dar oferta e passar fome, nem Jesus Cristo. Antes ele disse, Jesus Cristo, que o jugo dele era suave e o fardo era leve. E você agora, pense bem, você vai à igreja, o jugo é suave, o fardo é leve? Pensa bem. Procura dentro de você, pensa bem. Se a informação que estão usando da Bíblia está sendo para você um jugo suave e um fardo leve. Se você não está se sentindo obrigado a e culpado de o tempo todo. Porque as igrejas hoje trabalham com a sensação de que você é obrigado a e que você é culpado de. Você é obrigado a ajudar e você é culpado de não conseguir as coisas porque você não ajudou o suficiente. As igrejas trabalham essa informação dessa forma. Isso é um trabalho negativo da informação, é o trabalho mentiroso da informação, é o trabalho imoral da informação, é o trabalho safado da informação. Esse é o trabalho
é feito acerca do seu dízimo, da sua oferta. Mas tem mais coisas que a igreja te coloca como culpado de algumas coisas. A igreja hoje, ela trabalha com projetos pessoais. Hoje a igreja busca canalizar para projetos pessoais. Né? Vou falar para vocês uma coisa. Quantos irmãos de igreja, e todos sabem disso, fazem de conta que não sabem, né? É melhor fazer de conta que não sabe, né? A gente faz de conta que não sabe, é melhor, né? Quantos e quantos irmãos vêm e tentam conseguir alguma coisa de ministério, alguma coisa nas igrejas. Por quê? Para poder enriquecer ou para morder um pedaço daquilo que a igreja enriquece. Vocês mesmos devem conhecer irmãos que, quando conhecem, conseguem ser obreiros em alguma igreja, falar: agora eu vou enriquecer. Né? Agora eu vou enriquecer. Ora, a igreja, o irmão entra na igreja não é para ajudar o outro, ele entra na igreja, no ministério, que é para ele melhorar de vida, para ele ficar bem. Então já entra envenenado. Pior não é isso. Pior é saber, corpo da igreja saber que é assim e continuar aceitando. E continuar sob essa informação errada que coloca uma obrigação de, porque você tem culpa de. Esse trabalho dessa informação é sério, é problemático. Mas hoje em dia ainda é pior. Hoje em dia já te convenceram que Deus está errado. Porque o ministro da igreja sabe melhor do que Deus quem deve ser, por exemplo, governador desse país. Vocês já imaginaram, Deus está errado, o pastor está certo? Vocês estão aí na igreja e aceitam isso. Vocês aceitam esse uso da igreja nesse sentido. Vocês aceitam verem seus pastores participando de um congresso nacional e sendo acusados de desviarem dinheiro, de roubarem. Porque desviar dinheiro é roubar. E vocês vão lá e falam assim: não, isso aí é intriga da oposição. Não, gente, não é intriga da oposição. De fato, não é. Eles estão lá por outros, interesses outros. O interesse, eles falam para vocês que o interesse é divulgar a doutrina, divulgar a salvação. Mas não, eles não estão lá divulgando salvação, divulgando nada. Eles não fazem lá nada, absolutamente, que não seja para proveito próprio. Então é muito triste. A igreja vê, mas faz de conta que não vê. Isso é o mais triste. O profeta Oséias foi claro. O povo sofre por falta de entendimento. E o povo está sofrendo por falta de entendimento. Então, a igreja manipula a informação. O mais problemático da igreja é esse hoje em dia. Ela manipula a informação. Ela cria verdades. Propaga verdades que não são verdade. Mas como é o ministério da igreja que fala, repete, repete e fala, isso se transforma numa verdade no meio do povo. Isso é um alto prejuízo à obra de Deus. Porque as pessoas que estão fora da igreja captam essa informação e interpretam ela também de uma forma errada, porque existe lá um chamado mundo ateu que capta essas informações e procura canalizar essas informações de uma forma tal que
que levante uma revolta, levante um ódio das pessoas que estão fora contra quem está dentro, enquanto a recíproca é válida. Na igreja, eles estão levantando ódio contra as pessoas que estão fora. Então, nós estamos falando de coisas que Cristo nunca falou, Cristo nunca disse para criar ódio. Mas o que acontece? As pessoas que estão fora, elas criam um ódio contra a igreja porque captam essa informação errada de que a igreja, que a obra de Deus é isso, na verdade, não é? Quem está sendo prejudicado é a obra de Deus. Porque pela igreja eles captam uma informação errada sobre a obra de Deus. E em vez de culparem o homem, aquele que criou os dogmas, aquele que trabalha dentro da igreja para seu próprio benefício, que prejudica as pessoas ao seu redor, vendendo uma salvação que não é vendida, essas pessoas que estão fora confundem religião com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Isso é um prejuízo muito grande para a obra de Deus. Isso é um prejuízo muito grande para o ser humano, para nós como seres humanos. Porque, quer não, nós nascemos para acreditar num ser supremo que é Deus. Cada um à sua forma acredita num ser supremo. Nenhuma raça no mundo exista que não criou um ser supremo. Então, esse ser supremo é sentimento de dentro do ser humano. De forma que esse movimento, esse lusco-fusco que essas religiões criam, faz com que quem está fora, manipulado por aqueles que estão contra isso aí, porque eles também, aqueles que estão contra a igreja, são pessoas que querem poder sobre a espiritualidade de outra forma. E as pessoas que estão fora, elas acabam sendo influenciadas pela má informação, tanto de um quanto de outro, e acabam culpando a Deus, acabam culpando a Jesus. Eles não têm culpa de nada. Eles vieram aqui para salvar. E o homem, com o livre arbítrio que Deus lhe concedeu, o homem está não só destruindo o mundo, como Deus está destruindo a obra de Deus. Então não adianta ir na igreja e sentar na roda desses escarnecedores, desse ministério que mais serve ao inimigo das suas almas do que a Deus, e fazer de conta que está tudo bem, porque não está. Alguma coisa está muito errada. Então, irmãos, muito cuidado com a informação. Filtrem a informação. Busquem saber da verdade, da realidade e, principalmente, não sejam hipócritas com vocês mesmos. Vocês sabem o que está acontecendo, mas vocês não querem ver o que está acontecendo, porque é mais confortável ficar onde você está, do jeito que você está. Só que, como disse Jesus Cristo, vocês estão mornos na coisa, vocês vão ser cuspidos fora. Então, irmão, presta muita atenção, porque aqui eu estou falando com quem quer servir a Deus e quer salvar a alma. A minha preocupação não é com o ateu ou quem está fora. Minha preocupação maior hoje em dia é com quem está dentro e está sendo enganado. De forma que eu faço essas pequenas, não sei se pode chamar de ensinamento, porque não é ensinamento, porque isso aqui é simplesmente uma conversa, justamente para esclarecer, para os irmãos começarem a pensar, porque é preciso pensar, irmão, é preciso você ir para casa, como você diz, dobrar o joelho, todo joelho tem que se dobrar a Deus, então é preciso chegar em casa, dobrar o joelho e pedir que Deus dê sabedoria e dê entendimento
para compreender o que está acontecendo nesse mundo de hoje em dia. Porque o que não pode é você continuar, irmão, se mantendo alheio às coisas que estão acontecendo. Irmão, acorda. Muito bem. Por hoje, chega. Amanhã a gente continua conversando sobre outras coisas, né?